Olá, que bom sempre estarmos juntos, crendo e sabedores que somos, que Deus, o nosso Pai Celestial, em todo o tempo Ele cuida de nós, porque Ele é um Deus amoroso, um Deus que pensa em nós como filhos amados dEle. É verdade que por causa do pecado, por causa da nossa tendência de querermos ser Deus, como Deus, agir como Deus, esta nossa tendência nos levou à transgressão, à desobediência, e assim tem sido, desde Adão até os dias de hoje. Mas Deus, o nosso Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança, mesmo nós tendo agido contra Ele, rejeitado a sua palavra, desobedecido aos seus mandamentos, Ele ainda assim nos ama e pelo seu amor tem procurado a cada dia alcançar a nós, as nossas vidas, o nosso interior, a nossa pessoa, para que possamos experimentar da parte dele a salvação por meio de Jesus. Quando falamos de salvação, e esta é a ênfase que quero trazer a este momento de reflexão, temos que entender, em primeiro lugar, que se buscamos ou necessitamos de salvação, é porque estamos perdidos. Ora, ninguém que está no caminho certo, ninguém que está na direção certa, ninguém que está em segurança, precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo quando eu estou no caminho errado, quando eu estou andando na direção errada, quando eu estou perdido, então eu preciso ser salvo. Você e eu, com a nossa natureza humana, por melhor que sejamos, pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas justas, pessoas honestas, e tudo isso tem o seu lugar, tem o seu louvor, deve ser assim diante dos homens e diante de Deus, mas nós precisamos entender que estas coisas, que estas práticas não podem salvar-nos. Ora, salvar-nos então do que, de quem, como, o que acontece, o que se passa nas nossas vidas que precisamos ser salvos. A Bíblia diz que Deus, ao criar-nos, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado nos deformou, tirou de nós esta imagem. Haja vista que você e eu, diante das atrocidades, diante das perversidades, malignidades, diante da corrupção e de tudo que presenciamos na nossa vida e na história da humanidade, temos a certeza e a clareza de que não vivenciamos e não expressamos a imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Sendo assim, estamos perdidos. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, nos distancia do Pai. Deus, Ele jamais se distanciou de nós. Nós nos distanciamos dele, nós o rejeitamos, mas Ele jamais nos rejeita. E a prova maior de que Deus não rejeita a você, a mim e a ninguém, escute isto, Deus não rejeita ninguém. Não importa o seu estado, não importa a sua culpa, não importa o seu pecado, Deus não te rejeita. Ele te ama, Ele te aceita, Ele te quer, Ele quer buscar salvar você. Salvar de quê? Do pecado, salvar da separação. Nós estamos mortos quando estamos sem comunhão com Deus. Então Deus envia o seu Filho Jesus para nos salvar. Porque diz a Bíblia que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E a salvação que você e eu podemos experimentar por meio de Cristo não é uma salvação que está dependente da religião. Depende sim de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Por isso, entendamos, estávamos ou estamos perdidos por causa do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa desobediência e da nossa rebeldia contra Deus. Mas Deus, ainda assim, olha para nós com misericórdia e amor e envia o seu Filho Jesus para nos salvar do pecado, nos libertar desta natureza corrupta, perversa, maligna e rebelde, e assim, através e por meio de Jesus, reconciliar-nos com Ele. Esta é a salvação que Deus quer oferecer a você, a mim e a todo aquele
que a Ele buscar. Se você deseja experimentar a salvação, ter a sua alma salva para desfrutar da presença de Deus para e pela eternidade, entenda isto. O único caminho é Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Por isso, se você deseja a salvação, confesse a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E o mais, Ele fará.